Nosso painel é sobre o legado de Churchill. E acho que nem o Churchill, com muito tempo, conseguiria reduzir a 15 minutos uma fala completa sobre o seu legado. É muito grande. E então eu me senti à vontade para escolher alguma coisa do legado dele para explorar. E como nós estamos num país com seus desafios, eu talvez me inspirei a tratar de um tema da forma como Churchill se portou em relação ao inimigo na Segunda Guerra e da forma como o governo de Churchill se portou em relação ao próprio país, Inglaterra, durante a Segunda Guerra. Eu talvez dissesse que Churchill não tratava os seus adversários como inimigos, que parece até uma frase carinhosa. Mas a verdade é que ele também não tratava os seus inimigos como meros adversários. Eu digo isso porque talvez Clement Attlee, talvez Chamberlain fossem seus adversários. E ele era sagaz, né? Do Attlee, ele falou que, perguntado o que você pensa de Clement Attlee, ele disse, é um cordeiro em pele de cordeiro. Daí não sai nada. Né? Sobre Chamberlain, a clássica frase dele sobre Chamberlain, dizendo que Chamberlain era um apaziguador, e que um apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo esperando ser comido por último. Ele era um voraz crítico da política do apaziguamento do Reino Unido em relação ao crescimento do poderio militar da Alemanha que antecedeu a Segunda Guerra. Mas eu diria que Churchill ele só é possível no contexto britânico. Não surgiu um Churchill, os Estados Unidos foram arrastados para a guerra. Os Estados Unidos foram arrastados por Churchill para a guerra, que começa já no seu discurso de posse a provocar os americanos, quando ele diz que nós enfrentaremos nessa ilha sozinhos até que o novo mundo, com toda a sua força e o seu poder, venham em defesa do velho. Já na sua posse, provocando os Estados Unidos. Churchill só acontece na Inglaterra. E talvez Churchill só aconteça na Inglaterra porque, formado nas guerras imperiais, ele tinha um senso muito claro do que era ser britânico. E este senso foi o que o permitiu, por contraste, entender qual era o problema que nascia na Alemanha. Ele enxerga primeiro o que acontece na Alemanha, porque ele enxerga a Alemanha em contraste com o Reino Unido. E ele começa a fazer alertas. Tem um discurso dele no rádio em 1934. O John Lukács fala que era raro darem a palavra para o Churchill, eram nesses anos de ostracismo, era raro darem a palavra para o Churchill, porque a própria BBC tinha medo de fazer qualquer coisa que desgostasse os alemães. Mas num desses discursos, e eu quero usar as palavras dele, porque obviamente são melhores que as minhas, ele dizia que os homens brilhantes do tempo dele na escola, os brilhantes iam estudar grego e latim. E como ele era mediano, lhe tocou estudar inglês. E aí virou um mestre da língua inglesa. Em 1934, ele faz um discurso na BBC e ele diz: a algumas horas de distância pelo ar, há uma nação de quase 70 milhões de pessoas, das mais educadas, trabalhadoras, científicas e disciplinadas do mundo, que estão sendo ensinadas, desde a infância, a pensar na guerra e na conquista como um exercício glorioso, e na morte em meio à batalha como o destino mais nobre do homem. Há uma nação, e aqui, para mim, é quando ele dá esse sinal de que a percepção dele do que acontece na Alemanha é um contraste em relação ao que é ser inglês. Há uma nação que abandonou todas as liberdades
a fim de aumentar o poder coletivo. E a história da Constituição Britânica é a história de conter o poder coletivo através das liberdades individuais. Há uma nação que, com toda a sua força e todas as suas virtudes, está sob o controle de um grupo de homens brutais. E a política britânica do século XVIII, do início do século XIX, era de uma, não vou dizer uma aristocracia, mas era de um parlamento de homens sábios, não de brutos. Pregando um evangelho de intolerância e o orgulho racial, sem restrições da lei, do parlamento ou da opinião pública. Vejam que não é só porque eles destruíram a liberdade como um conceito amplo, mas é porque eles destruíram, na Alemanha, aquilo que para um inglês é o garante da liberdade, que é a organização política do poder público. A restrição que a lei, o parlamento e o poder público impõem ao poder. A Alemanha é um perigo porque ela se desfez de tudo que a Inglaterra mostrava ser necessário para defender a liberdade. Churchill sabia o que era ser inglês e por isso ele sabia quem era o seu inimigo. E ele era implacável com o inimigo. Não negociar. Um apaziguador, eu já disse, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser comido por último. Quando Clement Attlee volta da conferência de Munique, carregando um papelzinho dizendo garantimos a paz de nosso tempo, Churchill diz na Câmara dos Comuns, vocês puderam escolher entre a desonra e a guerra. Vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Ele sabia que aquela genuflexão, aquele ajoelhar-se perante os alemães, não evitaria a guerra. Ele sabia que aqueles que destroem os fundamentos da liberdade são mais do que meros adversários políticos, são inimigos. Ele pontuou, e alguém já disse aqui, se Hitler invadisse o inferno, eu faria ao menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Ele entendia o que era a Constituição Britânica. E num discurso, uma vez se dirigindo ao próprio Hitler, ele disse, como é que ele tratava os inimigos? Ele se dirige a Hitler, o que ele fez pouco. Se dirigiu diretamente a Hitler e disse, nós não faremos trégua e não teremos negociação com você ou com a gangue medonha que executa suas vontades pérfidas. Faça o seu pior. Nós faremos o nosso melhor. E para mim aqui está a chave do que eu disse, nós faremos o nosso melhor. Eu disse da postura dele com relação ao inimigo, implacável, duro, direto, acusador, sem negociação com o inimigo. Mas quando ele diz nós faremos o nosso melhor, ele abre uma janela para nós entendermos como a Inglaterra lutou uma batalha contra o totalitarismo, contra o maior inimigo da liberdade, contra o maior poderio militar da Europa, que naquele momento a Inglaterra tinha mais forças militares do que França e Inglaterra somadas. A Alemanha tinha um grande poder. Como a Inglaterra enfrentou com Churchill esta ameaça? E para mim a chave para entender isso está no discurso da vitória. Como enfrentou isso? Ao longo da guerra, Churchill fazia discursos, e nós lembramos de discursos maravilhosos, mas ele também fazia discursos chatíssimos, insuportavelmente maçantes, narrando cada movimento da guerra. O encouraçado tal foi cercado pelo navio tal, a noroeste pelo navio tal, a sudeste, foram disparadas bombas de tal natureza, o inimigo fugiu para cá. E ele fazia esses discursos na Câmara dos Comuns. E o povo escutava essa narração da guerra, provavelmente sem conseguir imaginar, sequer sem conseguir imaginar, mas ele sentia que devia para a Câmara dos Comuns
a transparência de narrar o que se passava no fronte. A guerra não podia ser travada à revelia do parlamento. E a chave para entender isso está no discurso da vitória. Quando se dá a rendição alemã, Churchill lê um discurso no rádio e depois vai até a Câmara dos Comuns e repete esse discurso e acrescenta 3 coisas, e é nessas 3 coisas que eu quero me concentrar. Ele faz essa narração de quem estava presente. O general Weygand estava presente pela Alemanha, pela França estava presente fulano, ciclano. Um relato chato. E no fim ele diz, ele diz que os combates estão cessados, mas como o comando alemão está quebrado, pode ser que demore para chegar no fronte. Ainda podemos ouvir notícias de escaramuças pontuais que não significam que a guerra já acabou. A guerra já acabou. E ele diz, podemos nos permitir um breve período de regozijo. Mas não nos esqueçamos por um momento do trabalho e dos esforços que estão diante de nós. Ele se refere ao Japão, ao fronte do Pacífico. Temos agora de dedicar toda a nossa força e os nossos recursos ao complemento de nossa tarefa, tanto em casa como no exterior. Avante, Britânia! Viva, longa vida à causa da liberdade. Deus salve o rei. E ele na Câmara dos Comuns acrescenta, essa é a mensagem que me instruíram a comunicar à nação britânica e à comunidade. Me instruíram, ele era o primeiro britânico, ele era o primeiro-ministro britânico. Quem o instruiu? A ideia de que ele responde ao soberano que é o rei. Só tenho 2 ou 3 frases a acrescentar. Elas mostrarão, primeiro, minha profunda gratidão a esta Câmara dos Comuns, que provou ser a sustentação mais forte na hora de se travar uma guerra jamais vista antes em toda a nossa longa história. Todos cometemos os nossos erros, mas a força da instituição parlamentar mostrou ser possível, ao mesmo tempo, preservar os títulos da democracia e travar uma guerra da forma mais dura e prolongada. Primeiro, a Câmara dos Comuns não deixou de funcionar durante a guerra. No momento em que o mundo via ditadura se espalhando, aqui na América Latina, para citar só 2, Perón e Getúlio Vargas, a Europa teve, claro, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar. Os Estados Unidos teve FDR com 4 mandatos presidenciais, o único presidente com mais de 2 mandatos na história dos Estados Unidos, em que esta anormalidade democrática estava instaurada no mundo. A Inglaterra fez a guerra prestando contas no parlamento, preservando a democracia. Com isso eu quero dizer que Churchill conduziu a guerra contra o seu inimigo sem se tornar o seu inimigo. Nós não podemos, para defender a liberdade e a democracia, jogar fora a liberdade e a democracia. A segunda coisa que ele diz, e percebam a questão do parlamento, né? Eu quero fazer 2 ou 3, tenho tempo para isso? Não, 2 minutos. O parlamento é a instituição mais forte da Inglaterra, desde que os primeiros ministros, com Walpole, no início do século XVIII, assumem a preponderância do poder executivo, mas o parlamento britânico, como é hoje, ele nasce em 1265, com o parlamento de Simão de Montfort. E depois é recuperado em 1295 por Eduardo I, o Hammer of the Scots, o martelo dos escoceses, que, aliás, Longshanks, que foi um grande legislador. Então, a instituição parlamentar britânica como centro da política na Inglaterra. Churchill resgata isso. E as outras 2 coisas. Os meus sinceros agradecimentos aos homens de todos os partidos, a cada um, em qualquer lugar da casa, no parlamento britânico,
os membros mais importantes sentam mais perto do centro e os membros mais júnior sentam no fundo, né? A todos os partidos, a pluralidade, enquanto eles lutavam contra um inimigo de partido único, a preservação da pluralidade. Meus agradecimentos aos homens de todos os partidos, a cada um em qualquer lugar da casa, onde estejam sentados, pelo modo como a vitalidade das instituições parlamentares foi mantida sob o fogo do inimigo e pelo modo como fomos capazes de perseverar. E poderíamos ter perseverado por muito mais, se houvesse necessidade, até que fossem alcançados objetivos. A terceira coisa que ele acrescenta, ele repete uma moção que foi feita na vitória na Primeira Guerra Mundial. Eu peço, portanto, senhor, permissão para sugerir a seguinte moção: que esta casa compareça à igreja de St. Margaret, Westminster, para dar graças humildes e reverentes a Deus Todo-Poderoso pela nossa libertação da ameaça da dominação germânica. Ele propõe essa moção, ela é aprovada e a Câmara dos Comuns sai em procissão atravessando a rua para ir até a igreja de St. Margaret dar graças a Deus. Este era um Winston Churchill. E eu quero aqui me valer de uma frase dele. Quanto mais para trás você olhar, mais para frente você provavelmente enxergará. Nós temos que entender que no momento que o Brasil vive, nós não venceremos os inimigos da democracia abrindo mão da democracia e nós não defenderemos a nossa liberdade jogando a liberdade fora. Avante Britânia e avante Brasil, longa vida à causa da liberdade. Obrigado, Ricardo Gomes.